O debate sobre a aprovação da lei que permitiu a terceirização irrestrita nas empresas cresce no país. A Rádio Gert, buscando esclarecer o tema, ouve o advogado trabalhista Roberto Bercher, do escritório Tosini Freire Advogados. Qual sua visão sobre o texto sancionado pelo presidente Michel Temer? Eduardo, primeiramente um prazer voltar a falar contigo e com os teus ouvintes. Eu entendo que estava na hora de nós termos no Brasil uma legislação disciplinando a terceirização. E por que isso? Porque nós temos uma lei muito antiga no Brasil, ela não é especificamente sobre terceirização, mas ela trata dos serviços de vigilância e de transporte de valores. E essa é uma lei de 1983, específica para esse setor, e que disciplinava somente esta matéria, vigilância e transporte de valores. Por força dessa ausência da legislação, o Tribunal Superior do Trabalho acabou tendo que definir algumas regras. Mas eu sempre tenho aquela preocupação, aquela dificuldade natural de ver uma determinada situação que é muito usada nas empresas em todo o país, disciplinada apenas por decisões judiciais. Isso dá margem a muitas interpretações controvertidas e, consequentemente, era importante que nós tivéssemos uma lei. Quero te dizer, talvez não seja a melhor lei possível, mas é importante que ela exista, porque ela estabelece alguns parâmetros, ela parte de algumas premissas que vão permitir que as empresas tenham mais segurança no momento de contratar outras empresas prestadoras de serviço, isso é, no momento de praticarem a terceirização. Essa lei já está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal. O relator é o ministro Gilmar Mendes. O senhor acredita que deva ter uma decisão sobre o tema em curto tempo ou ainda vai ser aguardado um período de maturação da lei na prática? Eu não posso te afirmar essa questão do tempo de demora para o enfrentamento dessa matéria no Supremo. Nós já imaginávamos a apresentação de ações diretas de inconstitucionalidade ou alguns questionamentos sobre a lei. Eu só não esperava que ia acontecer tão rapidamente assim. Nós sabemos, por força de uma modificação no Instituto da Terceirização que surge a partir da lei, com interpretações que passam a ser supostamente menos favoráveis aos trabalhadores, que os órgãos de fiscalização do trabalho, que algumas entidades tentassem retirar efeitos dessa lei. E esta ação direta de inconstitucionalidade é a primeira tentativa, e aí, para quem sabe, matar o mal pela raiz, para aqueles que consideram essa lei um mal, que não é o meu caso. Mas eu te diria o seguinte, não espero alguma definição para breve, talvez alguma medida liminar, mas mesmo assim, não antes de 30 a 60 dias. O fato que a terceirização existe no país, muitos trabalhadores estão nessa situação e não se pode botar para baixo do tapete uma realidade do nosso mercado de trabalho. Realmente, era exatamente esse o ponto e me parece esse talvez o maior mérito dessa lei. Nós temos a terceirização praticada em larga escala no Brasil. Nós tínhamos muitas dúvidas sobre como interpretar a terceirização, o que poderia ser objeto de terceirização, o que não poderia, quais seriam os direitos desses trabalhadores terceirizados perante os seus próprios empregadores e perante as empresas que são as denominadas tomadoras de serviço. E agora a lei, na minha avaliação, nos dá mais segurança, nos permite interpretar de uma forma mais segura, mais tranquila essa questão referente ao trabalho de trabalhadores terceirizados. É importante diferenciar a terceirização da pejotização. É muito importante diferenciar, porque diversas pessoas têm se manifestado contrários a essa legislação, afirmando que ela autorizaria pura e simplesmente a pejotização. Vamos deixar uma coisa bem clara. Essa lei não tem o poder de revogar alguns artigos importantes da CLT. Essa lei, ela não diminui direito dos trabalhadores, absolutamente. Sempre que for praticada por uma determinada empresa alguma irregularidade nesse processo, nessa utilização da terceirização, eu tenho certeza absoluta que os órgãos de fiscalização do trabalho vão agir no sentido de aplicar as sanções previstas na legislação e a própria Justiça do Trabalho, se for provocada a se manifestar, vai reconhecer a situação irregular e vai dizer que aquela específica terceirização não era possível. Esse fenômeno
fenômeno da pejotização, ou ele é aplicado com muita cautela, com muito cuidado, em situações que efetivamente ele é possível, ou nós estaremos diante de uma irregularidade que será, como eu disse, anulada pelo Poder Judiciário. O importante é que haja um diálogo sobre o tema. Sem dúvida. Eu acho que o mérito maior da lei é trazer de novo a terceirização ao assunto do momento, ela se torna um assunto do momento. Eu acho importante, de novo, que as empresas terão mais segurança para terceirizar uma parte do seu processo produtivo, e eu quero já antecipar uma questão que certamente tu me perguntarias. E essa questão, e essa pergunta, e essa dúvida sobre a terceirização da atividade fim. Eu acho que não é a discussão principal, porque o empresário que investe nos seus empregados, que contrata jovens, primeiro como estagiários, eventualmente até antes como aprendizes, que treina, que qualifica, que orienta, que prepara efetivamente esse trabalhador para desempenhar aquela atividade que é o núcleo do seu negócio, não vai promover a terceirização da atividade fim, porque ele vai ter muitos riscos terceirizando aquilo que é a essência do seu negócio, a essência da sua produção, certo? Agora sim, a lei não veda, a lei não proíbe. Então essa discussão está sendo feita e é importante que essa discussão seja feita, porque na minha modesta avaliação, se a lei não proíbe, a terceirização inclusive da atividade fim está permitida. Eu só não sei se o empresário vai querer correr esse risco. Orientações o senhor dá aos empregadores com relação ao tema terceirização? Bom, perfeito. Ótima pergunta, Eduardo. Eu acho que os empregadores precisam verificar no seu processo produtivo como um todo, desde a sua parte inicial ou no seu ramo de negócio, aí não precisamos falar necessariamente em indústria, nós podemos falar também na parte de comércio, na parte de serviços, tem que verificar quais atividades são desempenhadas eventualmente por empregados hoje e que poderiam ser transferidas a terceiros. O que é importante, e isso é da essência dessa lei que foi aprovada agora, esses terceiros terão que ser especializados nesses serviços que eles passarão a prestar. Não existe mais a possibilidade de se contratar uma empresa única que vai dos serviços mais simples aos mais complexos dentro de um processo industrial, por exemplo. Não. Os serviços têm que ser especializados e os trabalhadores têm que estar preparados para isso. Eu só acho que o empregador não deve imediatamente chegar à conclusão de que, bom, vou dispensar todos os meus empregados e vou terceirizar todas as minhas atividades, que com isso eu vou ter um ganho. Isso talvez seja uma leitura assodada, apressada e incorreta do que essa nova legislação permite. O que pode se fazer, sem dúvida, é um estudo muito cuidadoso de quais atividades efetivamente poderiam ser objeto de terceirização e quais dessas atividades já há empresas especializadas em fornecer esta mão de obra a uma determinada empresa. Ouvimos o advogado trabalhista Roberto Berchi, do escritório Tosini Freire Advogado. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.